Sejam mais que bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas. Vamos juntos agora caminhar para o nosso tema de hoje, que hoje eu vou falar com vocês sobre duas pessoas que podem te atrapalhar nesse caminho para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, tá bom? Vamos lá? Vamos começar começando? Dagi, quem são esses dois, né? Essas duas pessoas, né, que você fala que pode me atrapalhar para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? São duas pessoas, e eu chamo de pessoas porque vocês encaram como pessoas, por isso que eu uso esse termo, tá? Então, é muito comum que ao longo da sua trajetória até aqui, você usou muito essas duas palavrinhas se referindo como se fossem pessoas. O banco, o gerente. Eu tentei pegar o documento, mas o gerente disse que não tem esse documento. Eu tentei negociar, mas o banco não quer negociar comigo. Então, são duas pessoas que, de fato, não são ideias da sua cabeça, são realmente pessoas, eu chamo de pessoas. Uma é a pessoa jurídica ali da empresa, banco, e a outra é a pessoa personificada ali no responsável por representar o banco, que é o gerente ou a pessoa que te atendeu ali pelo telefone, que é um funcionário do banco. Então é importante que você entenda que eu não ensino uma fórmula mágica para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E se a gente for fazer o que a gente chama de uma analogia, vou usar aqui a palavra analogia, a uma guerra, é quase que uma loucura você pensar que uma guerra não vão ter obstáculos, não vão ter coisas que você vai ter que superar. Então, ao longo de toda a tua vida financeira, desde quando você começou a lidar com bancos em geral, bancos e financeiras, cartões, enfim, você ouviu coisas a respeito da figura do banco, do gerente. O sistema te educou muito bem para entender que essas figuras são figuras de autoridade e contaram algumas mentiras para você, que principalmente quando o banco emite uma decisão, quando o gerente emite uma decisão, acabou a conversa, dali para frente você não consegue avançar, e isso é uma mentira. Por isso que eu preciso te ajudar, literalmente arrancando a venda dos seus olhos, e para que você entenda que tanto as respostas que o banco dá, quanto as respostas que o gerente dá, não são respostas definitivas. E definitivamente você vai entender que tanto o que o banco fala como CNPJ, quanto o que o gerente fala como representante do banco, são apenas a primeira hierarquia de uma decisão sobre negociação de dívidas, sobre resolução de problemas financeiros. E se você verdadeiramente quer sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar, a primeira venda que precisa cair dos seus olhos é essa, de você colocar a figura do CNPJ do banco nas respostas oficiais do banco e o gerente do banco como palavra final. Entenda algo, você passou por uma lavagem cerebral por parte do sistema financeiro para que você reconhecesse o banco e o gerente do banco como autoridades. Isso praticamente eu falo que é uma educação, para que você visse o CNPJ do banco, a figura do banco e o gerente do banco como uma autoridade final. Isso não funciona assim. E você não precisa ser entendido de lei, entendido de nada para entender que o banco é uma empresa privada, o gerente do banco é funcionário do banco. Tá na hora de você virar a chavinha e eu tô aqui para te ajudar com isso. Sem entender isso que eu tô te falando, tudo que eu vou falar você vai dizer, mas eu tentei e não consegui, mas eu falei com o gerente e o gerente disse, entenda algo, eu trabalhei no banco. Eu sei qual é a alçada de decisão do gerente, o poder de decisão de um gerente de conta, e eu sei o que significam as respostas dos bancos e eu quero explicar isso para você. Mas precisa estar claro como água para você que a figura do CNPJ do banco como instituição financeira e do gerente do banco como funcionário que trabalha para essa instituição financeira não são a última instância de decisão sobre a sua vida financeira e sobre a resolução dos seus problemas. Ficou claro com isso para vocês? Coloca para mim. Ficou claro. Vamos lá, Raquel, ansiosa, né? Raquel, te entendo, tá? Eu te entendo que você tá ansiosa. Vamos pensar juntas aqui? Você tem uma trajetória para caminhar, você tem que ir daqui até a Bahia de carro. Adianta você saber qual é a 10ª cidade que você vai passar sem saber as 9 que você tem que passar antes? Presta atenção comigo, eu não chamei você
para uma solução, uma pílula mágica para resolver os seus problemas financeiros. Se você realmente quer aprender logo, abra os seus ouvidos, fique aqui 100% presente e focada, porque o que eu vou entregar aqui hoje para você é ouro. E eu garanto para você que se você debulhar o YouTube em outros canais, poucas pessoas vão ensinar com tanta clareza o que eu vou trazer aqui para você, que são os seus direitos. Porque assim como não te ensinaram na escola sobre educação financeira, não te ensinaram sobre os seus direitos, não te ensinaram sobre saúde e várias outras coisas. Então, se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, existe uma necessidade de você começar a entender quais são os seus direitos, para que você tenha voz na hora de pedir as coisas. Porque o pior cego é aquele do que não quer ver. Eu sempre falo isso. E se você não quer ser o pior cego que não quer ver, que tem visão, mas não quer enxergar, fica aqui que eu vou desmistificar isso pra você. E esse conhecimento aqui vale ouro, porque você vai utilizar ele ao longo de toda a sua trajetória para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar e, principalmente, pro resto da sua vida. Eu uso esse conhecimento até hoje na minha vida. O pessoal me vê falando com o banco, falando com não sei o quê, vê eu engrossando. Por quê? Porque eu sei meus direitos. E ninguém segura uma pessoa que sabe os seus direitos. Então presta atenção nisso que eu vou falar. Porque eu não tô aqui pra enrolar vocês, pra encher linguiça. Eu tô aqui pra explicar coisas que muito provavelmente por vocês não saberem, vocês não conseguem ter sucesso na vida financeira de vocês. Vocês tentam fazer alguma coisa e desistem no primeiro não que recebem. Então, muitas vezes o pessoal entra nas minhas lives e fica metendo a língua em mim aqui, falando que eu tô enchendo linguiça. Eu não tô enchendo linguiça. A primeira afirmação que eu falei aqui é: se você quer sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar, entenda, o CNPJ do banco, representado como instituição financeira, e gerente do banco, que é um CPF, que é uma pessoa que é CLT e presta serviço pro banco como CLT, não são as palavras finais. Então, se você quer aprender logo, fica aqui e vamos aprender logo. E para todos os apressadinhos que estão aí, fica aí o puxão de orelha da prof, porque é isso. É uma jornada com vários elementos, com vários ingredientes. Agora, o que eu quero dizer com isso, para ficar bem claro aqui? Eu tô dizendo que gerente de banco é filha da puta? Eu tô dizendo que todo banco é difícil de negociar? Não, turma. Eu tô trazendo para vocês um conhecimento que talvez, né, eu sempre brinco, o óbvio só é óbvio depois que alguém diz pra gente que aquilo é óbvio, porque até então a gente não sabe, a gente tá aqui pra aprender. Vamos entender aqui onde é que a gente vive. Talvez você tenha tido essa aula na escola e você não se lembra. A gente vive num sistema econômico chamado capitalismo. O que significa viver no sistema econômico chamado capitalismo? Significa que aqui no Brasil a gente vive o capital e que as transações visam lucro. A instituição financeira existe para gerar lucro. As empresas existem para gerar lucro. Algo que o meu gerente lá do banco me falava, o meu chefe, ele falava assim: Dagiele, banco não é ONG. Banco não é instituição filantrópica. Acorda pra vida. Meu gerente acabava comigo. Toda vez que eu ia pedir alguma coisa para um cliente meu, ele falava: não, banco não é instituição filantrópica, Dagi. Isso aí que você quer fazer não vai dar lucro pro banco. E se não vai dar lucro pro banco, é não. Ah, Dagi, isso é óbvio. É óbvio? Por que você vai lá pedir pro banco para baixar o seu juro? E fica esperando que eles vão fazer? Se fosse óbvio, você não fazia isso. Se fosse óbvio que você soubesse que a instituição financeira visa lucro e que todas as decisões tomadas são sempre colocando em primeiro lugar os interesses do banco de gerar lucro. E o gerente do banco toma decisões pensando em preservar o emprego dele, gerar lucro para o banco e agradar o chefe dele. Ponto. E isso não é óbvio não, porque eu trabalhava no banco e não sabia disso. Porque lá nos treinamentos dos bancos eles falavam assim, né? Eles iam treinar a gente. Porque você, gerente, tem que atender as necessidades do seu cliente. Porque você tem que agradar o seu cliente, atender bem o seu cliente. Isso era lá nos treinamentos do RH, né? Falava que a gente tinha que fazer a necessidade do nosso cliente. Aí, beleza, eu falava, ok, vou atender a necessidade do meu cliente. Aí chegava o meu cliente todo cagado de dívida, da cabeça aos pés. Aí eu chegava pro meu chefe e falava: chefe, seguinte, fulaninho tá devendo. Vamos fazer aquela negociação que tem uma campanha do banco pra parcelar pra ele a taxa de 1%? Eu tô tentando atender a necessidade do cliente. Aí o meu gerente falava: você tá louca? Olha quanto é que tá o lucro da nossa agência. A nossa agência tá com problema de prejuízo. Se eu fizer essa negociação pro seu cliente, eu tô ferrado, o superintendente me lasca. E aí ele não deixava. Tô falando que isso é assim em todo lugar, em toda situação? Não. São circunstâncias.
Eu trabalhei numa agência que estava com um problema imenso de um cliente que deu calote. Nada podia, porque era uma circunstância ali da agência. Então eu tentava negociar e não conseguia. E outra, eu falo isso abertamente, porque eu não estou escondendo isso de ninguém, está lá na minha ficha, dentro do banco. Eu recebi uma orientação formal por ter feito uma negociação que eu não poderia fazer. O sistema errou, liberou a negociação para o cliente, e aí o meu chefe me carcou e falou, a próxima vez que você fizer uma negociação sem falar comigo, não importa se está liberado no sistema, vai ser uma advertência formal. Eu levei uma orientação formal e ele falou, a próxima vai ser uma advertência. Porque a sua alçada, a sua autorização para fazer vai até aqui. E eu tô contando isso para você, turma, porque eu trabalhei lá nos bastidores do banco e eu não fico aqui fazendo conta de fadas. Eu não fico. E aí, beleza, Dagi, o que essa história serve para mim? Entende uma coisa, quando você vai lá no gerente conversar com ele, sem se preparar, sem entender qual que é o nível de permissão que o pobre coitado do gerente tem, porque meus colegas gerentes, vocês me desculpam, mas nós era tudo próprio coitado, não tinha autorização para fazer nada. E os gerentes que estão lá hoje é a mesma coisa, quanto mais tempo passa, menor fica o poder de decisão do gerente. Para estornar uma tarifa de R$10, eu tinha que implorar pro meu chefe aprovar, e às vezes nem o meu chefe tinha o poder de aprovar. Depende muito do banco. No HSBC, só tinha poder de fazer estorno de taxa gerente de fora, gerente administrativo da regional. Nem o gerente administrativo da agência tinha esse poder para estornar uma taxa. Tinha que abrir uma reclamação interna para fazer um estorno de taxa para o cliente. E aí, quando vai ficando claro para você, você vai entender assim, o gerente fala assim, então, Maria, não tem como negociar. Ah, entendi, João, eu entendo que você é só um funcionário e que você não tem autorização de fazer isso. Para quem mais eu tenho que falar? E aí você vai entender o que são as hierarquias do sistema financeiro e começar a entender dos seus direitos. Por quê? Eu vou falar agora, vai doer, mas é a verdade. Se você tem problema para conseguir as coisas que são os seus direitos garantidos no banco, a culpa é sua, porque você não tinha informação. Por isso que eu tô aqui para te dar informação. A primeira informação que eu tô te dando é essa. O nível de hierarquia dentro do banco é muito claro. O gerente é funcionário do banco. Ele tá lá para bater as metas do banco. Ele tá lá para fazer o banco dar lucro. E você acha que é ele que vai te salvar? Coitado, pobre coitado do gerente. Ele que não chega lá e não bate meta não pra ver, é demitido. 2, 3 meses é demitido. O gerente tem que vender, abrir conta, vender cartão, vender capitalização, vender consórcio, seguro de vida, seguro prestamista, atrelado no empréstimo, que aumenta a rentabilidade do banco. E tá tudo certo, isso é a mundo como ela é a vida como ela é. E não adianta você querer chegar aqui e falar assim, meu Deus, porque o presidente tinha que fazer alguma coisa. Estamos no Brasil, aqui é capitalismo, não vai mudar. Capitalismo é, todas as operações visam lucro. É você que vai ter que aprender a sobreviver nesse sistema, porque esse é o sistema que rege aqui no Brasil. Pode ser que amanhã a gente tenha um comunismo vindo aí, um socialismo, não sei. Só sei que até lá é o capitalismo que rege aqui. Visar lucro. Visar lucro. Beleza, Dagi. Beleza. E aí, o que eu faço agora? O que é meu próximo passo? Vamos entender isso na prática, tá? Qual que é seu próximo passo? Você, apesar de viver no Brasil e o Brasil ser um país capitalista, cadê vocês? Vocês sumiram meus comentários daqui. Falando, né, que a gente tem um sistema capitalista, parece que eu já deixei vocês tristes, né? Nossa, se o gerente não vai me ajudar, se o banco não vai me ajudar, quem é que vai me ajudar? Vamos lá, vamos entender. Como eu falei e venho falando todo santo dia, há 5 anos, né? Tô fazendo aniversário de tempo de internet aqui. Hoje batemos 100 mil seguidores semana passada. Soltei um post de comemoração pra vocês. Por quê? Todos os dias eu apareço aqui pra te dizer o seguinte, ó, verdade, seus pais não te ensinaram educação financeira, não ensinaram na escola, mas eu tenho outra notícia triste pra te dar. Também não te ensinaram educação sobre direitos e deveres. Te falaram que tem a Constituição, contrário pra você que Getúlio Vargas fez um negócio lá e fez a Constituição, mas não te contaram qual que é a aplicação prática disso. Então, o que você precisa entender? Para que você possa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, você vai ter que tirar a venda da escravidão financeira que esse sistema te colocou e que você se permitiu ficar e que agora você está decidindo fazer diferente e começar a entender quais são os seus direitos. Por quê? Da mesma forma que vocês têm direitos, vocês têm deveres. Uma vez que você foi lá e contratou um empréstimo com o Banco Santander, você tem o dever de pagar aquele valor emprestado. Você não tem o dever de pagar 7% de juro. Você pode pedir um juro que seja mais razoável.
mas dentro da média praticada no nosso país. Mas você tem a obrigação e o dever de, se você pegou 20 mil, pagar os 20 mil. Porque qualquer coisa, qualquer esqueminha que você tente para pagar menos de 20 mil é pilantragem, é sem vergonhice, é cafajestagem. E é tudo que eu não ensino aqui. Eu ensino pegou 20 mil, vamos pagar os 20 mil e pagar uma correção de juros justa. Que aí a gente pode tratar ali de 1%, 1,5% ao mês, no máximo 2% ao mês. Agora, isso tudo, se eu for pensar profundamente, não existe no Brasil regulação de taxa de juro. No Brasil existe regulação com relação a contrato, com relação a um entendimento jurídico com relação à taxa de juro, mas o que você precisa entender? Eu tô tentando desvendar isso para você. Você tem direitos e deveres, não só deveres. Então o banco cobra. Por que o banco te cobra? Por que o banco te liga 10 vezes por dia? Porque ele pode. Tá lá na cartilha que ele pode. Uma vez que você concordou que você ia pegar aquele dinheiro e ia pagar. Por que o banco diz que não tá tendo essa opção, senhora? Porque quando você assinou o contrato, você concordou com aquelas regras contratuais. Firmar um novo contrato vai exigir isso aqui, ó. Trabalho duro, suor e empenho. E aí eu quero dar alguns exemplos práticos para vocês. Por quê? Sem esses exemplos práticos que eu vou dar aqui, vocês não vão entender o que você quer fazer, o que a gente vai fazer. Dona Fabiana, minha aluna. Dona Fabiana, minha aluna, participou desse evento igual vocês aqui e ouviu eu falando que ela tinha direito, Participou da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Porém, quando Dona Fabiana vai lá no banco para pedir a resolução 3.000, ultimamente eu tô esquecendo a resolução, 3.695 e 4.790, que é a resolução da conta salário e a resolução de parar as autorizações de débito em conta, adivinha o que o gerente fala para ela? Como ótimo funcionário. Inclusive, eu quero dizer parabéns para os funcionários de banco, eles são incríveis. Eu acho os funcionários de banco os melhores funcionários do mundo, porque eles dão a vida para fazer o lucro do banco se manter. Entendeu? Se você quer um dia contratar um funcionário para sua empresa, pode contratar um funcionário de banco. O bichinho é leal igual um trem, porque ele é doutrinado a dizer não pro cliente, para defender os interesses do banco. Gente, com toda a modéstia do mundo, eu era uma gerente incrível. Eu fazia tudo que o banco queria, tanto que eu fui promovida 8 vezes. Eu tenho uma carreira linda dentro do banco, porque o banco era quase meu. Entrava numa conversa com o parente, alguém falava do banco, eu não, porque meu banco se importa, eu defendia o banco. Falava que é igualzinho o pessoal é agora com o presidente da república, o pessoal brigando por causa do presidente da república. Então, o funcionário Fabiana foi lá, o funcionário falou assim, Dona Fabiana, a senhora não tem essa opção, dona, não tá tendo essa opção não, senhora. É um meme meu, né? Não tá tendo essa opção não, senhora. Não tá tendo essa opção, senhora, porque a senhora recebe aqui, a senhora pegou a dívida aqui, agora a senhora tá ferrada. Agora vai pegar, a senhora vai pagar, porque não tem outro jeito. Ah, entendi, Joãozinho. Joãozinho, eu sei que você é só um funcionário, então você assina aqui, por favor, isso que você tá dizendo pra mim, que não tem como fazer, que não tá tendo essa opção, senhora. Como assim? Assina aqui pra mim, aí além de assinar, me dá sua matrícula, por favor. Como que é seu nome completo? Ah, Joãozinho já vira a cabeça, né? Porque Joãozinho não é besta, sabe que aquela cliente sabe dos direitos dela. Não, peraí, deixa eu ver com o meu chefe se dá pra fazer. Magicamente o chefe apareceu. O chefe surgiu, o chefe da agência, né? Aí ele vai lá no chefe da agência, o chefe da agência fala que não tá tendo essa opção, senhora. A Fabiana fala, tá bom. Como que é o nome mesmo do senhor, chefe? Matrícula? Então tá. Banco Central. O senhor chefe fulano e o senhor gerente fulano me negaram o atendimento da resolução 3.695 e 4.790. Gostaria de pedir o auxílio de Vossa Senhoria para que Vossa Senhoria, que é fiscalizador do banco, do CNPJ do banco e do gerente que tem que cumprir as regras do Bacen, e me ajudasse com isso. Esse gerente aqui, ele tem que resolver isso. Ele tem que resolver isso e eles não quiseram resolver. E como eles não quiseram resolver, eu preciso da ajuda de você, Banco Central. Me ajuda aqui. E aí, a Fabiana, entendendo isso, conseguiu a proteção do salário dela e conseguiu que o dinheiro do salário dela que foi retido
o dinheiro do salário dela que foi retido fosse devolvido para ela, porque agora ela sabia o direito dela, porque o salário é protegido por essas duas resoluções. E é isso que eu tô tentando tirar a venda dos olhos de vocês. E aí, quando eu entendo isso, eu tô trazendo o exemplo da Fabiana, mas recentemente isso aconteceu de novo. Então eu preciso trazer para vocês uma coisa chamada vida real. O banco e o gerente, para tudo que você for fazer, a resposta vai ser não. Quando alguém vai no banco, como a Kelly foi falar com a gerente, pedir documento da dívida, saiu com uma negociação que diminuiu 100 mil reais a dívida dela. Para mim, aquilo ali é um ET. Aquela situação, aquela gerente que ajudou ela, é um ET. Aquela menina tinha que ser estudada. Tenho lá minhas ressalvas se aquela menina que ajudou a minha aluna Kelly não levou uma bronca. Porque a cliente tinha, sei lá, 15 dias que estava com uma parcelinha atrás, ofereceu uma negociação de dívida top das galáxias, reduzindo 100 mil da dívida. Eu de verdade suspeito que essa gerente, assim como eu, levou uma advertência. Mas não tô sabendo, né? Mas eu acho. Por quê? Muito estranho. Muito estranho. Eu falei, Kelly, isso não é normal. Isso aconteceu com você, não é normal. Nem vou espalhar essa notícia por aí, porque isso não é normal. E toda vez que eu falo da Kelly, eu já tenho entrevista com ela, eu falo, o que aconteceu com a Kelly é exceção à regra. A Kelly deu sorte. Por quê? Isso não é comum. Você achar um funcionário que olhe pro cliente e faça ali, não é porque o funcionário é filha da mãe, porque aquilo nem tá liberado no sistema. Eu não sei qual foi o diacho da campanha que a Kelly caiu, que ela conseguiu negociar a dívida de cara, sem fazer um Bacen, sem fazer um Procon. Muito estranho. E aí, quando eu trago esses exemplos para vocês, é para vocês entenderem que o normal é o banco dizer que não tá tendo essa opção. E aí você tem duas opções. Aceitar o não tá tendo essa opção ou começar a fazer diferente. Dagi, o que é fazer diferente, né? Porque normalmente quando eu dou essa aula, a galera pergunta bem assim, Dagi, se eu não for lá, eu vou onde? Se eu não for lá, eu vou onde? Bora lá, constrói aqui comigo. Como eu falei, existem regras, resoluções, leis que protegem e determinam como as coisas funcionam. Mas não existe uma lei que determine tudo. Alguém perguntou qual que é o juro justo? Depende da operação, depende do tipo da operação, depender. Se alguém falar para você que o juro justo é 1,5%, corre dessa pessoa. 1,5% é a taxa média, considerada média, quando a gente vai avaliar os empréstimos pessoais, sem garantia. Fala consignado, varia. Se é consignado público é uma coisa, se é consignado privado é outro, se é INSS é outro. Como é que eu sei isso? Entrando lá no Banco Central e vendo as taxas de juros que estão divulgadas lá nas séries temporais do Banco Central. E ainda vai variar de acordo com o seu contrato, porque um contrato fechado em 2022 e 2021 é totalmente diferente de um contrato fechado em 2020, fechado em 2018. Então, cada caso é um caso. Quando eu falo isso, não é da boca para fora, porque realmente cada caso é um caso. Ficando claro isso, você vai entender que, assim como existem duas pessoas que vão atuar como obstáculos no seu caminho, a gente tem técnicas e estratégias para tornar o gerente do banco e o banco aliados frente aos nossos dois aliados reais, que são o Banco Central e o Procon. O Banco Central, que representa o cumprimento das regras criadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central ele tem a função de fiscalizar as instituições financeiras, bem como o Procon, que tem a função de defender os direitos do consumidor. Só que quando eu falo do Bacen e do Procon, parece que é só entrar ali e fazer uma proposta e tá tudo certo. Não. O Banco Central e o Procon, eles vão atuar com bases em alguma resolução, alguma norma, alguma regra que já existe. Qual foi a tentativa, através da lei do superendividamento, resolver um buraco que tinha dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor? Que não resolveu, porque não ficou 100% claro. Ou seja, negociação de dívida não tem uma regra específica. Dagi, o que tem então? Uma combinação de coisas. Quando a Dagi fala que ela criou e desenvolveu um método e técnicas de negociação, eu não estou enchendo a boca para falar para vocês que eu desenvolvi. Eu desenvolvi mesmo. Eu desenvolvi técnicas e estratégias para que as pessoas conseguissem ter negociações mais rápidas.
Final de semana estava eu, humilde que sou, assistindo um mini curso de negociação de dívida. Eu quero morrer do outro lado. Eu sei que o profissional faz na melhor das boas intenções, mas ele vai lá e fala, troca uma dívida cara por uma dívida barata. Como se o ser humano tá com a margem consignada toda comprometida? Como se o ser humano tá com 60% de renda comprometida, vai pegar mais empréstimo onde? Não tem mais empréstimo para pegar. Então, para que vocês entendam que são muitos ingredientes. Pra apressadinha ali que falou que queria aprender logo, pô, eu super entendo que você queria resolver assim. Mas não foi assim que você criou o problema, não foi assim que você assinou o contrato sem ler, não foi assim que você pegou 5 cartões de crédito e começou a usar os 5, pagar cartão com cartão no PicPay, não foi assim que você gastou mais que você ganha, não foi assim. Por que você acha que você vai resolver assim? Uma outra falou pra mim no direct assim, esse negócio não é rápido, né? Eu falei assim, aonde foi que você viu que eu falei que é rápido? Pra se reeducar financeiramente, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, tem aí 1 ano de processo, de caminho, de jornada, de reeducação financeira, de limpar a bagunça, de se reorganizar. E se eu quisesse vender curso, eu falava que era rápido. Se eu quisesse vender mais, enganar os trouxa, eu falava, não, é rápido. Só que com 6 semanas você consegue ter um puta de um resultado. E aí você vai manter esse resultado por 1 ano. Tem pessoas que estão devendo R$1 milhão, 600 mil reais, que vai demorar 2, 3. Cada um tem um caso. Mas é entender que existem sim uma série de regras, uma série de resoluções. Aqui eu citei 2 para vocês e hoje eu vou dar uma tarefa prática para vocês, tá? Existem que combinadas, a Dagi desenvolveu um jeito. Tem outros educadores que desenvolveram outro. Hoje eu tava contando pra vocês na postagem, eu não tinha ideia na minha cabeça que eu ia trabalhar com quem tem dívida. Isso aconteceu, porque a galera chegava no meu consultório e falava, Dagi, eu trabalho, eu até tenho um salário legal, mas eu queria aprender a guardar. Aí eu falei, tá bom, me fala aí qual que é a realidade. Então, eu tenho esse empréstimo, 60% da renda comprometida. Eu falava, Joaninha, você é louca? Você é pichuruca? Você é biruleipe? Como é que você vai guardar dinheiro devendo 60% da sua renda? Vamos ter que resolver essa zona aqui primeiro. Depois a gente vai olhar pra isso. Esse anel pega na minha roupa, vai estragar todo o meu vestido. E aí você vai começando a entender que, opa, peraí, eu tô num endividamento grave e eu preciso atacar o endividamento. Qual é que lei que eu vou atacar endividamento? A lei do superendividamento eu já te garanto que não resolve. Agora, o que precisa estar claro pra você daqui pra frente? Pô, peraí, existem regras, existem etapas, existe uma receita. Eu não consigo, numa aula de 1 hora, ensinar tudo pra vocês. Isso que eu tô falando aqui tá no pilar preparação. Pilar preparação, entendimento das 6 hierarquias do sistema financeiro e que, pra você sonhar em exigir alguma coisa, você vai ter que esgotar as vias administrativas, agência, saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Isso é um entendimento básico que vocês já estão levando daqui e que pra cada pedido que você fizer, precisa ter uma resolução e uma tese correspondente. Você não precisa de um advogado pra fazer isso. Cada pedido que eu fizer precisa ter uma resolução para embasar ou uma tese que corresponda àquele pedido que tenha respaldo na Lei de Defesa do Consumidor, nas regras do Conselho Monetário Nacional do Banco Central do Brasil, que são aliados nessa jornada. Da mesma forma que o gerente e o banco entram como inimigos, como pessoas que vão tentar ali evitar que você avance, porque esse é o papel deles, porque quando você negocia suas dívidas mais barato, o banco ganha menos, e isso é contra o capitalismo, então o banco sempre vai tentar ganhar o máximo possível em cada operação. E ele não tá errado. É a razão dele existir, gerar lucro. E aí, quando você entende isso, o que vai começando a ficar prática, né? Dagi, eu já tentei, mas eu não consegui. Dagi, eu já tentei tirar taxa, eu já tentei. Seja honesto com você mesmo e comigo aqui. Você tentou com base em qual resolução? Você tem um Procon aberto para cada pedido que você fez e não foi atendido? Eu duvido. Sabe por quê? Eu atendo gente todo dia. Eu abro uma câmera para um aluno meu fazer a pergunta, eu pergunto qual que é o protocolo do Procon? Não fiz. A razão que eu mais brigo, puxo a orelha dos meus alunos é porque eles não fazem o Procon, não usam o Procon para pegar um pedido de uma resolução correspondente e fazer um pedido dizendo para o banco que você tentou resolver isso lá na agência, no saque, na ouvidoria, no próprio Bacen não conseguiu e aí você levou o Procon. Então talvez você tentou até aqui do jeito errado e a culpa não é sua. Não tô brigando com você, falando que você é burro, não é. É porque essas coisas não são ensinadas. O pessoal faz um vídeo falando pra você trocar uma dívida mais cara por uma barata. O próprio meu professor, que eu amo, que é o Serbasi, ele fala, negocie as suas dívidas. Negocia como? Se quando eu peço pro banco ele diz que não tem essa opção.
Foi por essa indignação, turma, que eu desenvolvi um método. Eu não achei em curso nenhum que eu fiz a resposta para negociar um crédito pessoal com garantia em salário, que a taxa era 4,20. Eu não achei, turma. Eu fiz 2 formações em finanças pessoais. Eu não achei. Foi quando eu falei assim, vou ter que experimentar. E aí eu comecei a escrever os textos e submeter ao banco. Não. Aí eu fui afinando os textos até chegar num formato que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida que funciona. Por quê? Eu não encontrei essas respostas. E aí aqui, ó, não tô sendo soberba, não dizendo que só eu tenho a resposta, mas eu não encontrei. Quando eu tava com dívida, eu nem sabia que era possível negociar. Faz conta pra vocês verem. Aí você fala que já tentou e não conseguiu, eu vou falar, eu sei. Se eu que trabalhei no banco 8 anos tentava e não conseguia. Imagina você que ainda não tem esse conhecimento, que ainda agora tá tendo acesso a essa informação. Então eu falo, eu entendo, só que você já tentou do jeito errado. Aí o que você precisa fazer? Você vai precisar fazer o seguinte, ó. Tudo que eu fiz até aqui, eu fiz com os recursos que eu tinha, com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha. A Dagi me falou que tem um jeito diferente. Beleza, só que prova. Eu quero que vocês provem isso que eu acabei de falar aqui. Não precisa acreditar em mim, não. Eu vou provar pra vocês, eu vou dar uma tarefa prática pra você sair daqui e fazer. Só que onde é que eu vejo que as pessoas trupicam com relação a isso? Lembra que eu falei no começo da aula que vocês veem o banco como uma figura de autoridade? Vocês lembram disso? Que vocês foram doutrinados a isso? Quer ver um exemplo? Propaganda do Big Brother Brasil. Você, precisando negociar suas dívidas? O Santander resolve. Renegocie já. Clique aqui. PicPay! Temos a solução para os seus problemas. Empréstimo rápido, fácil em 60 vezes. Sem juros, sem análise de crédito. Então, toda a mídia, televisão, rádio, jornal, mostrou para você que fale com o seu gerente, de que a instituição banco e a instituição gerentes, você pode confiar. E aí, eu percebo que por ter toda essa construção cultural da figura do banco, as pessoas têm medo e vergonha e param no primeiro não que recebem. E aí, vocês acabaram desenvolvendo uma relação meio que afetuosa com o banco, né? Quanta gente fala assim, nossa, eu vou ter que tirar o meu salário do Banco do Brasil, mas eu tenho conta lá desde os anos 85. Entendeu? Porra, gente, é relação comercial. Vocês não são casados, não. Vai amar seus filhos, seus maridos, seus amigos. Banco é relação comercial que visa lucro. E aí a pessoa fala assim, porque o João é meu gerente há 14 anos. O João é uma boa pessoa. Eu levo até um presentinho pra ele na Páscoa, no final do ano. Se o João me disse que não dá, é porque não dá. Não tem solução pro meu caso. Se o João, meu brother, disse que não tem, é porque não tem. E aí a pessoa desiste. E eu fico doida. Quer ver eu brigar com aluno, com seguidor, e a pessoa ficar falando do gerente como se fosse a pessoa que toma café no final da tarde. Caraca, o gerente é um funcionário CLT. Quando ele sair do banco, é igual eu sair. Tô aqui, ó, falando do banco. Porque quando eu trabalhava lá, agora eu não trabalho mais não. E isso vale para gerente físico, para quem atende por telefone. Então, você vai ter que desconstruir esse ensinamento que foi te dado de que tudo se resolve falando com a instituição financeira e se resolve com o gerente do banco. São 2 pessoas que não te ajudam. Minha missão nessa aula aqui, meu povo, é desconstruir essa história da carochinha que contaram para vocês. Desconstruir essa história que contaram para vocês. Desconstrói. É prestação de serviço. É lucro. Regra. Eu sou eu, você é você. Quer ver um exemplo simples disso, turma? Turma, eu sou apaixonada pelos meus alunos. Eu tenho carinho por eles. Eu tenho amor pelos meus alunos. Eles convivem comigo, às vezes, mais do que minha família convive comigo. Tô aqui falando da Fabiana. Conheço a história da Fabiana. Se a Fabiana não pagar a parcela do curso, ela vai ser bloqueada do curso e eu não vou mais ajudar a Fabiana. Nossa, Darcy, você não tem mais coração? Não, é contrato. Foi combinado. Nossa, Dagi, você é capitalista. Não, gente, eu tenho funcionário pra pagar. Imposto pra pagar. Se a Fabiana não pagar o que ela se comprometeu a pagar, não tem como eu ajudar ela. Por mais que eu ame e adore ela. Para que eu possa prestar um serviço pra ela, ela tem que pagar pela prestação de serviço.
Nossa, Darcy, você não tem coração. Não, gente, isso é a realidade. A vida é como ela é. Eu vou continuar amando a Fabiana, mas o nosso contrato é comercial. E isso, quando eu falo isso, meu Deus, essa pessoa só quer dinheiro. Ah, vocês acham que realmente o banco quer construir a casa dos seus sonhos com você. O banco quer lucro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso se chamam acordos comerciais. E isso aqui que eu tô falando é igual eu postei nos stories no final de semana. Falar de dinheiro é pior que falar aqui de sexo. Porque as pessoas não entendem essas coisas que são simples. São contratos, são regras. Agora, por exemplo, qual é o contrato que o funcionário tem pro banco? Senhor gerente, você foi contratado para estar entre o que eu quero e o cliente. Fazer pro cliente vender os nossos produtos, o que tem na nossa estante aqui de produtos pro cliente, e resolver fazer o que o cliente quer e dar lucro pro banco. Essa é a função do gerente. Aí você fica iludido achando que o gerente... Ai, porque o Joãozinho... Ai, porque a Mariazinha que me ligou me ameaçou. A Mariazinha não te ameaçou, ela cumpriu o serviço dela. Que era falar o que estava no script lá da ligação de cobrança. E isso vai trazendo a realidade pra cabeça de vocês. Vocês acham que eu tô falando desse assunto porque eu sou trouxa? Eu tô falando desse assunto porque eu recebo mensagem todo dia. Eu tentei negociar e não consegui. Porque o gerente disse que não tem essa opção. Porque o gerente disse que não tem como proteger meu salário. E pior... Toda segunda e quarta-feira eu tô com os meus alunos. Não tem uma segunda, não tem uma quarta-feira. Principalmente quando é aluno novo, né? Depois de um mês eles param. Que eu não tenho que falar, fulano, mas o gerente falou. E o que você fez com o que o gerente falou? Ah, não fiz nada, fulano. Você lembra da aula tal que eu falo que tem que subir as hierarquias? Você já fez o Bacen? Já fez o Procon? Não fiz. Então, eu tô falando disso porque isso é real, turma. Isso é uma desconstrução que eu demoro um mês com os meus alunos pra desconstruir isso na cabeça deles. Um mês. Um mês, para quem é aplicado, eu demoro um mês para conseguir que eles desconstruam as figuras que tem na cabeça deles com relação ao banco. Agora, né? Dagi, como é que eu posso fazer? Qual que é o jeito certo de eu fazer isso? Como é que eu posso começar a fazer isso diferente? Vamos lá, vou explicar para vocês. Para cada pedido que é feito, precisa ter ou uma resolução, regra, ou um embasamento envolvido. Para cada pedido precisa ter uma regra ou um embasamento, uma tese envolvida. Isso é direito e não precisa entrar na justiça. Se eu quero que o banco tire uma tarifa, eu preciso ter um embasamento para tirar essa tarifa, para que eu possa levar um documento em 2 vias na agência. Se eles não cumprirem, eu pegar data, hora, nome do ser humaninho que não quis atender a resolução e subir isso para SAC, que é o Centro de Atendimento ao Cliente, lá, Central de Atendimento ao Cliente, Serviço de Atendimento ao Cliente, Ouvidoria, Bacen e Procon. Com base naquela tese, com base naquele embasamento. Então, perceba isso. Se você até aqui estava fazendo o gerente disse que não dá. Peraí, qual é a regra? Qual é o embasamento? E todo pedido que for conduzido para a agência tem que ser feito por escrito em 2 vias. Carta de 2 vias com protocolo. Ali você já assusta o cara, porque gerente de banco não pode assinar protocolo. Mas você vai estar com o protocolo lá e vai falar, beleza, você não vai protocolar? Beleza. Então eu vou protocolar aqui, ó. Joãozinho se recusou a receber dia 30/9 às 9 horas. Joãozinho se recusou a receber. E aí eu vou falar, Central de Atendimento ao Cliente, Serviço de Atendimento ao Cliente. No dia 11, eu fui falar com o Joãozinho, pedi para Joãozinho abrir minha conta salário. Joãozinho, de acordo com a resolução 3.965, não quis abrir. Solicito que seja aberta. Se vocês não fizerem, tá tudo bem, eu vou falar pro Banco Central e pro Procon. E isso vai se resolvendo. Agora, nem todas as solicitações têm um embasamento de uma resolução. Para as que não têm um embasamento de uma resolução, é preciso criar uma tese, ou seja, um pedido, com base em fatos, com base no seu endividamento, com base nisso eu vou mostrar lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Por quê? Por isso que precisa se preparar, por isso que precisa de documento, porque todo pedido tem que ter um embasamento. E como nem tudo está tão claro nas resoluções, às vezes precisa misturar as resoluções. Quem aí que é cacheada, né? Porque eu tô alisada agora, mas eu sou cacheada. Quem aí já fez misturinha para cabelo? Vou misturar creme com babosa. Vou misturar creme com óleo. É misturinha. Você vai pegar essa resolução, com esse entendimento jurídico, fazer um mix. Basicamente, se eu quiser explicar para vocês o meu método é isso. Eu fui fazendo um mix de resoluções, de regras, de teses e desenvolvi as minhas 10 técnicas de negociação. Principalmente as técnicas
técnicas que estão mais envolvidas a negociação de juro alto, negociação de superendividamento, negociação de pessoas que não têm como pagar aquela dívida, que ao invés de dar calote, vão negociar. Não vai ficar esperando o Serasa limpar nome. Eu fui desenvolvendo isso, desenvolvendo teses, porque nem tudo tem uma resolução específica. Por que que é importante pegar documento? Por que que é importante montar mapa de dívida? Porque é com base no seu caso que as teses vão se construindo. Agora, o que que precisa, o que que vocês podem fazer para testar? Agora, pra vocês testarem se é verdade mesmo, tá? Que eu tô falando isso, tá? Aí, ó, tem alguém que colocou aqui, qual que é o embasamento para conseguir o parcelamento? Complexo, Pri. Depende do seu caso. Depende do total do seu endividamento, depende da quantidade de bancos que você deve, depende do seu comprometimento de renda, depende do quanto você ganha, depende de qual que é a dívida desse cartão, depende se está em dia ou se está em atraso, depende do seu reset financeiro, depende do contrato que você assinou. Eu poderia fazer uma lista de depende aqui, porque o embasamento e qual técnica vai ser utilizada depende do seu caso. Então, eu não digo para o meu aluno, nessa dívida você vai aplicar essa técnica. Cada pessoa faz a construção disso. Agora, quando isso tá... Alguém tá perguntando aqui, o banco pode descontar a dívida da conta salário? Depende. Depende do documento que você assinou. Entende? Como depende do contrato. Agora, como é que eu resolvo esses depende? Eu vou dizer pra vocês. Exemplo número 1. Se você paga tarifa de pacote, escreve eu pago. Que é aquela cesta que debita todo mês. Na Caixa chama cesta, no Santander chama tarifa mensal, no Banco do Brasil chama pacote. Cada banco tem um nome, tá? A tarifa mensal, ela já foi, vocês já foram libertados da escravidão da tarifa mensal desde 2010. Há 12 anos, se você paga tarifa, eu tenho uma notícia triste para te dar. Você há 12 anos é bobo, escravo financeiro. Por quê? Tarifa de pacote é isenta desde 2010, resolução 3.919 do Banco Central. Aí o pessoal fala assim, porque essa DGL vai dar conteúdo de graça para vender alguma coisa no final. Vou mesmo. Mas tá aí, ó, se você aplicar o que eu tô falando agora, pelo menos R$500 de economia você já vai fazer. Resolução 3.919 do Banco Central deixa bem claro, todo mundo que tem uma conta corrente tem direito a ter tarifa de graça. Zero. Tendo direito a consultar a conta pela internet, pagar a conta pela internet, fazer 4 saques ao longo do mês, tem lá a cobertura na resolução. Pesquisem no Google, resolução 3.919. Eu falo 3.919 para ficar mais fácil, que é 3.919. Se alguém puder escrever aí nos comentários, eu agradeço. 3.919. Então, testem o que eu tô falando. Testem o que eu tô falando. Vai lá no gerente e faz uma cartinha. Solicito tarifa essencial conforme resolução 3.919. Aí você fala pro gerente, gerente, eu quero a tarifa essencial conforme a resolução 3.919. Não tá tendo essa opção, só tem o pacote básico de R$12. Ah, é, Joãozinho, não tá tendo essa opção? Então tá, vou fazer reclamação lá no Bacen. Qual que é sua matrícula? Qual que é seu nome completo? Que eu vou reclamar lá. Aí você liga no saque, depois na ouvidoria, depois você me conta se deu errado. Porque a resolução 3.919, os bancos até choram por causa dela, porque a resolução 3.919 é simples, todo mundo tem direito à conta gratuita e podendo fazer saque, pegar extrato, mexer no internet banking. Por isso que os bancos digitais hoje se popularizaram tanto, porque os bancos... E detalhe, e você tá pagando a quantidade de gente que colocou eu pago aí nos comentários, então não tô louca. E a resolução tá aí, resolução 3.919. Resolução 3.919. Quer duvidar de mim? Vamos lá, alguém acabou de fazer uma pergunta, serve para conta jurídica? Se você tem pessoa jurídica, você tá no Instagram errado. Eu tô aqui para te ajudar com a pessoa física, tá? Nada que eu falo aqui serve para pessoa jurídica. Por isso que eu faço questão de dizer que não é para pessoa jurídica nada que eu faço aqui, porque para pessoa jurídica é tudo diferente, tá? Então para pessoa jurídica não é aqui, serve só para pessoa física, tá? E se você paga na pessoa jurídica, já tá tudo errado, né? Por quê? Por que que paga? Você tem um monte de conta de graça. Mas, foquem aqui na resolução, tá? Então, para quem perguntou de pessoa jurídica, eu não ajudo pessoa jurídica, eu ajudo assalariado. Teve uma pessoa que falou assim, Darge, eu tô desempregada, seu conteúdo é pra mim. Eu falei, não era nem pra você estar na internet. Era pra você estar na sua casa fazendo doce pra vender no sinal pra você fazer renda. Não era nem pra você estar aqui. Aí a pessoa deve ter ficado doida comigo, né? Por quê? Uma pessoa que tá desempregada vai negociar a dívida como? A primeira coisa é resolver o emprego. As dívidas vão ter que esperar e tem que arrumar uma renda extra, fazer uma coisa pra ganhar dinheiro. Renda extra não, uma fonte de renda. Nem que seja vender bombom no sinal, que não tem nada de vergonhoso nisso. Então eu falo, eu ajudo gente que é assalariado, que trabalha e ganha por mês, ou que tem
tem, oh meu Deus, até pode ser profissional liberal, mas que recebe por mês. Tipo, minha personal, ela recebe por mês, ela recebe de 10 clientes por mês, né? Mas aí é para CPF, não é para CNPJ. Agora, outro exemplo, vocês falam, eu fui no banco e eles falaram para mim que como eu fiz o meu empréstimo no aplicativo, não tem contrato. Resolução 5004 do Banco Central. Tem que ter contrato. Tem que ter contrato. Tem que ter contrato. Eu vi, Vanessa, eu imaginei que você tinha PJ e PF. O que eu vou ensinar aqui não dá para você aplicar no seu MEI, mas dá para aplicar no seu CPF. Então, a resolução 5004 é para pegar documento. Agora, vocês estão tudo me perguntando, e qual que é a resolução para negociar a dívida? Não tem. Não tem. A resolução para criar dívida não tem. E eu vou falar real para vocês. Vocês vão achar tudo do meu conteúdo no YouTube. Absolutamente tudo do meu conteúdo no YouTube. O pessoal fala, acho que eu escondo ouro. Eu não sou besta de trazer aqui pra vocês uma coisa ruim. Meu conteúdo, eu falo tudo. Tô aqui falando pra vocês as resoluções, dizendo que é assim, que passa no saque, ouvidoria, Bacen, Procon. Agora, o que vocês não vão encontrar são exatamente isso. Qual que é o texto que eu vou escrever para negociar a minha dívida, porque isso depende do seu caso. O texto para negociar a sua dívida tem que ter as suas informações. Então, todos os textos que eu entrego para os meus alunos, não é um texto assim, usa esse, copia e cola. Eles copiam a estrutura, as informações têm que ser as deles. Então, tem que ser colocado total de endividamento em quantas instituições financeiras, por isso que eu ensinei o registrado, tem que ter o percentual de endividamento, tem que ter o cálculo do mínimo existencial, que a gente chama, que não é aquele da lei lá que saiu agora, é o mínimo existencial, tem que ter a configuração das dívidas, tem que mandar para cada dívida um tipo de pedido. Então, vocês vão encontrar eu falando sobre tudo. Vocês não vão encontrar eu dizendo isso aqui que a Pri acabou de me perguntar. Qual é o embasamento para negociar o meu cartão? Não sei se é o caso. Não sei quanto você ganha, não sei qual que é o seu comprometimento de renda, não sei se você tem consignado e crédito pessoal junto, não sei se você deve 1 ou 5 cartões, não sei. Então, a única coisa que posso te deixar claro para vocês, por que que eu consigo negociar um cartão de crédito com base na tese do superendividamento? Porque tem o mapa. Então, e eu deixo isso claro para vocês, não tem pegadinha, não tem esconderijo. Por quê? Você só vai conseguir ir para a negociação passando por clareza e preparação. Porque todos esses pedidos vão ter que seguir essa regra. Eu nunca... Por isso que eu falei, o caso da Kelly é a exceção. Eu parei de falar eu nunca. Mas raramente a gente consegue uma negociação como a técnica 6 direto na agência. A Kelly é a exceção. E, em geral, você tem que subir isso para as outras hierarquias. E, às vezes, subindo para as outras hierarquias é a terceira vez que a gente faz um ciclo que consegue. Então, não tem fórmula mágica. É clareza, preparação, negociação. E o que eu tô trazendo aqui é preparação. O que vocês precisam fazer hoje de exercício? Eu trouxe um exercício prático. Presta atenção aqui que eu vou trazer esse exercício para vocês. Façam uma lista das dúvidas que você tem. E pesquisa um pouco, turma. Parar de preguiça. Jogar no Google. Sabe? O banco pode parcelar a fatura automaticamente? Pode. Tem resolução para isso. Da mesma forma que você pode cancelar o parcelamento. Tá escrito lá na resolução. Resolução 3919. Joga no Google. Resolução 3919. Então, entende isso. Começa a pesquisar um pouco. Pesquisa, entra lá no site do Banco Central. Vê lá. Entra lá no site do Procon. Dá uma olhada, a quantidade de reclamação que tem lá. Uma vergonha, turma. Uma vergonha. O brasileiro é uma vergonha com relação a isso. Não usa os direitos que tem porque não sabe. Então, o meu trabalho aqui é para isso. E agora, até o Procon tá dificultando um pouco a nossa vida. Porque o Procon acata alguns pedidos de algum jeito. Tive até que fazer uma adaptação no pedido de negociação lá. Porque o sistema é todo feito para não dar certo mesmo, turma. A gente procura o sim no meio de 100 nãos. Então, entende? Essa live aqui tem esse objetivo, de trazer essa informação para você. Para que fique claro para você, inclusive para os meus alunos que estão por aí, eles sabem que eu falo isso todo dia. A gente busca um sim entre 100 nãos. E isso é a vida como ela é. E isso não vai mudar. Então, você tem que entender que ou você muda, ou nada vai mudar. E eu tô aqui para tirar essa venda dos seus olhos. E eu queria que vocês fossem sinceros aqui comigo e falassem.
Vocês entenderam? Coloca eu entendi. Vocês entenderam que o gerente e a instituição banco vão ser 2 obstáculos que vocês vão lidar durante todo o caminho se vocês querem ser livres? Se vocês querem sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Esse era meu objetivo aqui. Dizer isso para vocês. São obstáculos que vão estar pelo caminho a todo o tempo. Isso não vai mudar. Não importa o que, isso não vai mudar. Você vai ter que aprender a lidar com esse obstáculo. Com resolução e embasamento teórico. Legal. Uma tese. Alguma coisa para fazer cumprir. E aí, muita gente fala, eu vou ter que entrar na justiça? A 6ª hierarquia é a justiça. E você tem o direito de requerer um direito na justiça. Mas esse direito de requerer algo na justiça vem antes a obrigação de esgotar a esfera administrativa. Ou seja, você só tem o direito de entrar com um processo judicial se você comprovar que você esgotou a via administrativa. Vai ter advogado que vai dizer que você não precisa fazer isso. Mas é o que está na lei. Está lá na lei do Código de Defesa do Consumidor, que o foco é a conciliação. E a justiça, os juízes, são todos focados para comprovar que você vai acionar a justiça quando você não conseguiu resolver amigavelmente. E resolver amigavelmente não é ir no banco falar com o gerente, é esgotar todas as etapas de conciliação. Tá bom? Elizabeth, não se iluda. Não tem, escuta isso, Elizabeth, pra você nem perder seu tempo, tá? Comigo aqui e indo lá no Procon. Não tem uma tese, um embasamento fixo para todo ser humano. Cada CPF é um CPF. E por isso que a lei do superendividamento se tornou um problema e não uma solução. Porque não é todo mundo que está superendividado. O superendividamento é um conceito que não foi definido pela lei. Tá superendividado quem está nessa situação. Não foi claro. Por quê? Como é que eu vou dizer que minha aluna tá superendividada com filho estudando escola particular, morando em casa financiada? Você corre o risco do juiz falar, não reconheço superendividamento. Então, por exemplo, eu falo pra minha aluna, nem sonha em entrar com superendividamento. Porque se você entrar, o juiz vai falar, superendividada morando na Barra da Tijuca com filho estudando escola particular. Aqui. Vai morar na favela. E eu tô falando a mais pura realidade pra vocês. Porque o superendividamento é um cenário que as pessoas acham, tô devendo muito. Então, eu tô coberta por essa lei. Então, eu não vou entrar aqui na história da lei. Então, não perca seu tempo de só pensar assim, qual que é a tese? Porque o superendividamento é uma teoria que você vai reunir todos os bancos e fechar um acordo. Por isso que até agora não teve nenhum caso concreto de resolução de dívida pela lei do superendividamento. Por quê? Você vai ter que usar uma tese para cada banco, com cada instituição financeira fazer um pedido. Então, se você está devendo cartão consignado, a técnica é uma. Se você está devendo cartão de crédito normal, a técnica é outra. Para crédito pessoal é uma, para crédito pessoal com garantia em salário é outra, para crédito pessoal consignado é outra. Então, é complexo, turma. Se parecer que é complexo, eu não estou falando que não é à toa, não. Negociação de muitas dívidas, aqui eu falo com quem tem muitas dívidas e não com quem está devendo um cartão de crédito. Negociação de muitas dívidas é cada caso um caso. E tem uma construção disso, mas eu tô aqui pra dizer que é possível. Agora eu quero fazer um comentário com relação a duas pessoas que comentaram aqui no chat e que eu acho importante comentar, tá? Foi a Alessandra e a Marília e também a Priscila, né? A Priscila falou que ela não tá super endividada e que a dívida dela não tá atrasada. Você não tem dinheiro para pagar a fatura, você tá no caos financeiro. Por isso que eu mudei esse nome. Falei para vocês, eu ensino a sair do caos financeiro. Se você não tem dinheiro para pagar a fatura, você tá no caos financeiro. Ponto. Tá errado, você gastou mais do que você dá conta de pagar. Tá no caos financeiro. Agora, uma pessoa que tá devendo 5 faturas, tá com o nome com 6 empréstimos, tá mais endividada que você. E nós não estamos competindo aqui para ver quem que é mais endividado. Tá? Então, presta atenção nisso. E que bom que você tá aqui. Outro ponto. A Alessandra e a Marília falaram... Uma falou, meu Deus, como é complicado. Meu Deus, como é complicado. E a outra falou, eu sou burrinha. Você vai ter 2 opções na sua vida. E presta atenção agora, porque todo mundo fala que eu sou grossa quando eu falo isso. Você tem 2 opções na sua vida. A primeira, continuar contando essas histórias a seu respeito. A segunda, começar a escrever uma nova história pra tua vida. O que eu falo aqui realmente não é para todo mundo, não.
Tem que ter muito culhão, muita coragem pra sair do bolo de merda que é estar endividado. Pra sair da maioria, porque o Brasil é um país que tem 74% das famílias que se declaram que não conseguem pagar as contas. Eu sei que essa é a verdade que você tem contado sobre você, que eu contei durante anos da minha vida pra mim. Então entende algo, você tem duas escolhas na sua vida agora. Continuar contando essas histórias podres a seu respeito, decidir fazer diferente a partir de agora. Se você quiser continuar contando essas histórias sobre você, eu não consigo te ajudar. Se você quiser fazer diferente, segura aqui. Me dá a mão, porque hoje eu só te ensinei uma coisa, que o banco e gerente não vão estar lá pra te ajudar. Pega esse aprendizado. Seja mais gentil com você. Seja mais amorosa com você. Só o fato de você estar aqui nessa live, você já não é burra. Burra é quem não tá aqui. Cuidado com essas histórias que você tá contando a seu respeito. Você não é vítima da tua vida. Você pode decidir fazer diferente a partir de agora. E por mais que esse X de sou fracassada esteja na sua testa agora, tá na hora de apagar. Essa condenação não é pra sempre. Cuidado com isso. Cuidado. Seja mais gentil com você. Com tudo que você viveu. Sua história não dá pra ser resumida a um problema financeiro, não. E eu não tô falando isso à toa. E pra você que falou que é burrinha, vai lá no meu Instagram. Você acha que é fácil tá aqui todo dia contando pras pessoas a merda que eu vivi? As cagadas que eu fiz? Eu fiz disso uma coisa de transformar a vida das pessoas. E eu demorei 2 anos e cacetada pra tomar coragem de contar que eu era endividada, porque eu tinha medo das pessoas falar, ah lá, a endividada, querendo ensinar os outros a ter educação financeira. Eu tinha medo que o pessoal que trabalhava no banco falasse pras pessoas, tá aí que tava endividada esses dias, agora quer ser educadora financeira. Cuidado com as histórias que você conta pra você. Eu postei nos stories e vou postar de novo. Vai chegar um dia que você vai ter que escrever todas as merdas que você pensa a seu respeito num papel, amassar e jogar fora. Porque você tem uma vida na tua mão. Deus não criou você pra viver uma vida se sentindo uma bosta. Deus criou você pra você viver bem, pra você ser feliz. E problema a gente resolve. Tem muito mais coisa pra gente olhar aí. Endividamento é sintoma de alguma coisa errada e disfuncional que tá passando na tua vida. Mas vamos ter que começar resolvendo o sintoma mesmo. Porque não tem como eu chegar lá na UTI e falar pra pessoa assim, também, né? Não devia ter fumado, né? Por que você saiu no Covid, né? Não vou te dar respirador, não. Quem mandou sair? Entende? Não dá. Quando a pessoa tá na UTI, a gente tem que resolver a pessoa, resolver. Então, não dá pra você ficar nessa auto... A gente chama isso de autocomiseração. Quer ficar assim... Ai, meu Deus, ó de mim, pobre, coitado de mim. Não, cara. Você tem todos os recursos que você precisa. Você tem internet, um celular na sua mão. Sabe? Decide fazer diferente a partir de agora. É isso que eu tô aqui pra propor pra vocês. Falar sobre essas coisas, leis, regra, não é fácil mesmo não. E ó que eu me esforço pra falar um pouco mais simples, porque a bancária que mora em mim ainda mora em mim. Eu brinco, né? Que fala difícil, que fala sistema financeiro nacional, né? Mas é isso, sabe? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O primeiro obstáculo é vocês mesmos. O segundo é o banco e o gerente. Hoje eu trouxe mais um obstáculo para vocês entenderem. Só que para cada obstáculo a gente vai ter que dar um jeito de superar esse obstáculo. Sabe? E uma coisa que é muito louca, gente. Para nascer, a gente passou por uma disputa, né? Que foi pro nosso espermatozoide chegar lá na barriga da mamãe. Então, assim, nós estamos aqui não é à toa. Não deixa sua vida passar... Não deixa sua vida passar a passeio, não. E também não se ilude. É problema. Dívida é problema. Dívida é problema e problema tem solução. Leve o tempo que levar. O objetivo é fazer até dar certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a live tenha ajudado. Vamos lá. Passo por vez, uma atitude por dia, até dar certo. Tá bom? Beijo pra vocês.